Olá, esse vídeo é um pouco diferente. Eu quero divulgar dois livros publicados por meus orientadores de doutorado, a minha orientadora Lídia Maria Rodrigo e também meu orientador Rogério Miranda de Almeida. Os professores publicaram agora em 2021, respectivamente, inicialmente a professora Lídia, Filosofia e Educação na Idade Média e Moderna. É uma publicação que está aqui pela Edições Loyola. Depois eu vou deixar o link para que vocês possam adquirir e quero fazer um comentário muito breve, porque me alegrou muito receber esse texto da professora Lídia, que aliás temos uma entrevista dela neste canal. Também vou deixar o link para que vocês conheçam, quem ainda não acompanhou, para saber da trajetória dela intelectual de renome e, claro, foi minha orientadora no doutorado. O livro ele está estruturado em 3 capítulos, em que o primeiro se tem uma discussão sobre a paideia cristã na Idade Média, isso porque a professora Lídia tem um outro livro sobre Platão, e portanto cobrindo aí a perspectiva da filosofia antiga. No segundo capítulo, a discussão sobre a questão da modernidade, precisamente aí a influência do racionalismo e do empirismo modernos na educação ocidental. E, finalmente, o terceiro sobre o período especificamente do contexto educacional, a influência do iluminismo, portanto, pensamento iluminista e educação. No primeiro capítulo, esse que trata da questão da paideia cristã, ele tem aí, eu diria que 2 partes, né? A primeira especificamente sobre a conformação da paideia cristã em Santo Agostinho, e aí com uma série de subitens, os quais não preciso descrever aqui, é só para você ter uma noção da obra. O segundo é exatamente sobre Tomás de Aquino e a paideia cristã do século XIII, também com seus respectivos subitens. O segundo capítulo, aquele que trata do racionalismo e do empirismo modernos na educação ocidental, também tem por organização 2 itens ou 2 subcapítulos. O primeiro tratando da questão do racionalismo, intitulado A Concepção Racionalista na Educação de Descartes, e o segundo, a influência do empirismo clássico na educação. Portanto, são aí 2 eixos especificamente dando conta dessa perspectiva do racionalismo e empirismo modernos na educação ocidental. O terceiro e último, ele tem por subdivisão, na verdade, aí 4 subcapítulos, vamos assim chamar, inicialmente com ideais e ideias e ideais iluministas, depois o iluminismo na perspectiva kantiana, depois passando para a questão, e nesse ainda, né, da questão da autonomia da razão, depois a perfectibilidade do homem e educação em Kant, depois Rousseau, as luzes e os vícios se desenvolvem na mesma proporção, e finalmente educação segundo a natureza no Emílio, referência também ao Rousseau. O livro tem 183 páginas. Eu ainda estou terminando o primeiro capítulo e quero dizer que um texto muito bem escrito, muito bem organizado, com cuidado lógico de relação, né, de um parágrafo com o outro, de uma parte com outra, de um capítulo com o outro, embora não tenha terminado o primeiro ainda, e quero deixar essa recomendação do livro da doutora Lídia Maria Rodrigo, está aqui. O segundo livro, um e-book, que foi publicado pela FASBAN, o professor Rogério Miranda de Almeida tem trabalhado justamente nos cursos de Filosofia e Teologia da FASBAN, e o livro intitula-se História da Filosofia Antiga. O professor Rogério já tem vários livros publicados, já fiz vários vídeos falando de alguns de seus livros, tem uma entrevista também no nosso canal, que aliás vou deixar da mesma maneira aí a indicação para quem não pôde acompanhar ainda, da mesma forma que um outro vídeo específico sobre uma discussão importante. Então, se trata de um autor que já tem uma contribuição expressiva aqui para o nosso canal, e do livro dele eu quero ler só aqui uma espécie de, se possa dizer assim, não exatamente uma resenha e nem exatamente também um prefácio, mas eu vou chamar de uma notícia do livro escrito por ele mesmo. Então, este livro sobre a história da filosofia antiga tem como objetivo principal apresentar de maneira sucinta as grandes etapas da filosofia greco-romana e mais particularmente da filosofia grega, buscando assim explorar suas origens, seus principais filósofos e os conceitos que os caracterizaram de maneira definitiva, considerando-se, pois, a Grécia o berço da filosofia e da cultura ocidentais. As questões que se levantavam nos inícios do pensamento filosófico diziam respeito ao ser e à existência em geral.
De onde vem, para onde retornam as coisas que estão continuamente nascendo, se desenvolvendo, se corrompendo, perecendo e de novo nascendo? Deve haver algum substrato material que nem nasce, nem envelhece, nem morre, do qual todas as coisas procedem e para a qual elas retornam. Esse substrato, que depois se chamou de princípio, natureza e elemento, foi designado pelos primeiros filósofos na costa jônica pela expressão athanatos, ou imortal, e ageros, ou ageros, que não envelhece. Por sua vez, essas palavras eram provenientes da poesia épica que justamente tentava marcar a diferença ou o abismo que separava os deuses dos mortais. Esse é um destaque do próprio professor Rogério, presente nesse título História da Filosofia Antiga. Por que eu estou falando dos dois livros? Vocês devem ter notado que há aqui, embora dois autores distintos, que não combinaram as publicações, mas eu diria que há aqui uma perspectiva de continuidade. Claro que são escritos distintos, mas do ponto de vista histórico, ou pelo menos daqueles períodos que marcaram a história do pensamento, a gente tem História da Filosofia Antiga, com o professor Rogério Miranda de Almeida, e depois Filosofia e Educação da Idade Média e Modernidade. Então a gente está lá, Idade Antiga, Média, Modernidade. Claro que o olhar da professora Lídia é mais em torno das questões ligadas à educação. O professor Rogério está fazendo um trabalho na perspectiva mais filosófica, estrito sensu, e o que eu achei super curioso essa questão de que nós temos aqui dois livros recentes que dá conta aí da história do pensamento ocidental, né, perspectiva da nossa influência helênica, cristã e moderna, precisamente fechando aí com os iluministas. Evidente que poderíamos também dar um passo a mais para explorar aí a filosofia do século XX e até mesmo agora o que tem acontecido no século XXI, mesmo no final do século XIX, né? Mas isso seria, claro, que objeto para outros livros que virão, por certo, por esses professores. A minha recomendação, ela se acentua pela necessidade de dizer obrigado aos dois professores que me formaram, professor Rogério, professora Lídia. Muito obrigado pela oportunidade. Samuel Mendonça, você está no Topa Pensar, inscreva-se nesse canal, já dê seu like, divulgue se você julgar que tem alguém que se interesse por leitura filosófica. É isso, abraço.